O direito do trabalho não se limita às relações individuais entre empregado e empregador. Além dos contratos individuais e das situações específicas de cada trabalhador, existe também uma dimensão coletiva das relações de trabalho. É justamente nesse contexto que surge o direito coletivo do trabalho, ramo responsável por disciplinar a atuação dos sindicatos, as negociações coletivas e o direito de greve. Nesse vídeo eu vou explicar como funcionam os sindicatos, as negociações coletivas e o direito de greve, mostrando como esses instrumentos contribuem para o equilíbrio das relações de trabalho e para a defesa dos interesses coletivos dos trabalhadores. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano eu quero muito chegar a 1 milhão de inscritos e a sua inscrição pode me ajudar a alcançar essa meta tão importante. O tema do direito coletivo do trabalho possui enorme importância, porque muitas vezes o trabalhador, isoladamente, possui pouca força de negociação diante do poder econômico das empresas. A atuação coletiva surge justamente como um mecanismo de fortalecimento da representação dos interesses profissionais e econômicos dos trabalhadores. O direito coletivo do trabalho busca organizar juridicamente essa atuação coletiva, estabelecendo regras para a representação sindical, negociações entre categorias e solução de conflitos coletivos. O principal sujeito do direito coletivo do trabalho é o sindicato. O sindicato é uma entidade criada para representar interesses de determinada categoria profissional ou econômica. Os sindicatos de trabalhadores representam empregados pertencentes a determinada categoria profissional. Já os sindicatos patronais representam interesses dos empregadores. Imagine um sindicato formado para representar trabalhadores do setor bancário. Esse sindicato atua defendendo interesses coletivos da categoria em negociações e conflitos trabalhistas. A ideia central do sindicalismo está ligada à união de pessoas com interesses profissionais comuns para fortalecimento da capacidade de negociação coletiva. Historicamente, os sindicatos surgiram em contexto de intensas desigualdades econômicas e condições precárias de trabalho durante o desenvolvimento industrial. A atuação coletiva permitiu aos trabalhadores conquistar melhorias importantes relacionadas a salários, jornadas, segurança e condições gerais de trabalho. Outro ponto importante é que a Constituição Federal assegura liberdade sindical. Isso significa que trabalhadores e empregadores possuem direito de organização sindical sem interferência excessiva do Estado. A liberdade sindical possui relação direta com a democracia e com a participação social nas relações de trabalho. Outro aspecto relevante é que os sindicatos exercem diversas funções além da simples negociação salarial. Eles podem prestar assistência jurídica, participar de negociações coletivas, defender interesses da categoria perante autoridades públicas e atuar em conflitos trabalhistas coletivos. Também possuem um papel importante na fiscalização de condições de trabalho e na defesa de interesses coletivos dos trabalhadores. Outro tema central do direito coletivo do trabalho é a negociação coletiva. A negociação coletiva ocorre quando representantes dos trabalhadores e dos empregadores dialogam para estabelecer condições aplicáveis às relações de trabalho. Essas negociações podem gerar acordos coletivos ou convenções coletivas. A convenção coletiva normalmente é celebrada entre o sindicato profissional e o sindicato patronal. Já o acordo coletivo costuma envolver o sindicato dos trabalhadores e uma ou mais empresas específicas. Imagine que o sindicato dos metalúrgicos negocie diretamente com determinada indústria condições específicas de trabalho aplicáveis apenas aos empregados daquela empresa. Dependendo da situação, poderá existir acordo coletivo. Por outro lado, imagine negociação entre sindicato dos trabalhadores do comércio e sindicato patronal, representando diversas empresas do setor comercial. Nessa hipótese, pode surgir convenção coletiva aplicável a toda a categoria. Outro ponto importante é que as negociações coletivas podem tratar de diversos temas relacionados às condições de trabalho. Muitas vezes, acordos e convenções estabelecem regras sobre reajustes salariais, benefícios, jornadas diferenciadas e condições específicas adaptadas às características de determinada atividade econômica. O direito coletivo do trabalho reconhece que nem todas as categorias profissionais possuem exatamente as mesmas necessidades.
Por isso, a negociação coletiva funciona como um mecanismo de adaptação das normas gerais à realidade concreta de cada setor econômico. Outro aspecto relevante é perceber que a negociação coletiva busca incentivar diálogo e solução consensual de conflitos trabalhistas. Em vez de depender exclusivamente da intervenção estatal, o sistema jurídico valoriza a capacidade das próprias categorias construírem soluções negociadas. Porém, a autonomia coletiva não é ilimitada. Existem direitos mínimos protegidos pela Constituição e pela legislação trabalhista, que não podem ser simplesmente eliminados pelas negociações. O direito do trabalho procura equilibrar flexibilidade negocial com preservação da dignidade humana do trabalhador. Outro tema extremamente importante é o direito de greve. A greve consiste na paralisação coletiva e temporária das atividades profissionais pelos trabalhadores com finalidade de defesa de interesses da categoria. A Constituição Federal reconhece a greve como direito fundamental dos trabalhadores. Esse reconhecimento possui enorme relevância histórica, porque durante muito tempo movimentos grevistas foram tratados apenas como condutas ilícitas ou atos de desordem. O direito do trabalho moderno passou a enxergar a greve como instrumento legítimo de pressão coletiva nas relações de trabalho. Imagine que determinada categoria profissional enfrente negociações fracassadas relacionadas a condições mínimas de trabalho. A paralisação coletiva pode funcionar como forma de pressionar empregadores a negociar soluções. Outro ponto importante é que a greve normalmente possui caráter temporário e coletivo. Ela não se confunde simplesmente com a ausência individual injustificada ao trabalho. Além disso, o exercício do direito de greve deve observar limites jurídicos previstos no sistema legal. O ordenamento jurídico busca equilibrar a liberdade de mobilização dos trabalhadores com a preservação dos interesses sociais relevantes. Isso se torna especialmente importante em atividades essenciais. Imagine uma paralisação total e abrupta de serviços fundamentais relacionados à saúde ou transporte público, sem manutenção mínima necessária. Nessas discussões podem surgir discussões importantes sobre compatibilização entre direito de greve e proteção da coletividade. Outro aspecto relevante é que a greve frequentemente ocorre após tentativas frustradas de negociação coletiva. Em muitos casos, ela representa a etapa mais intensa de pressão dentro do conflito coletivo trabalhista. Também existem discussões sobre a abusividade da greve em determinadas circunstâncias. O exercício do direito de greve não autoriza automaticamente qualquer forma de conduta durante o movimento paredista. Atos de violência, destruição do patrimônio ou impedimento absoluto do exercício da atividade profissional de terceiros podem gerar consequências jurídicas relevantes. Outro ponto importante é perceber que o direito coletivo do trabalho possui forte relação com a democracia social. A atuação sindical e as negociações coletivas permitem maior participação dos trabalhadores na definição das condições de trabalho dentro da sociedade. Hoje em dia, o sindicalismo enfrenta desafios importantes decorrentes das transformações econômicas e tecnológicas. O crescimento do trabalho remoto, das plataformas digitais e das formas flexíveis de contratação criou dificuldades para a organização coletiva tradicional de muitos trabalhadores. Imagine profissionais que trabalham de maneira descentralizada, sem contato físico permanente entre si e vinculados a plataformas digitais complexas. A organização sindical nesses contextos torna-se mais desafiadora. Além disso, mudanças legislativas recentes também provocaram transformações relevantes na estrutura sindical brasileira. Outro aspecto é perceber que conflitos coletivos frequentemente possuem um impacto econômico e social muito maior do que conflitos individuais. Uma negociação coletiva envolvendo uma categoria numerosa pode afetar milhares de trabalhadores e empresas simultaneamente. Por isso, o direito coletivo do trabalho possui enorme importância dentro da organização econômica e social do país. Também é importante compreender que a atuação coletiva não beneficia apenas trabalhadores. Muitas empresas também preferem negociações coletivas porque elas podem gerar maior previsibilidade, estabilidade e adaptação das regras às características específicas do setor econômico. Outro ponto relevante é que sindicatos frequentemente participam de debates políticos e sociais relacionados a emprego, desenvolvimento econômico e proteção social.
Isso demonstra como o direito coletivo do trabalho ultrapassa a esfera puramente contratual individual e se conecta com temas amplos da organização da sociedade. Ao estudar sindicatos, negociação coletiva e direito de greve, fica claro que o direito do trabalho não se preocupa apenas com relações isoladas entre empregado e empregador. Existe também preocupação com o equilíbrio coletivo das forças econômicas e sociais presentes no mundo do trabalho. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário com a frase: conhecer o direito muda vidas. Conhecer o direito muda vidas. Eu quero aproveitar esses últimos minutos para conversar diretamente com você. Se você assistiu esse vídeo até aqui, existe uma grande chance de que você seja uma pessoa que realmente deseja crescer, aprender e construir um futuro melhor. A maioria das pessoas fala sobre seus objetivos, mas poucas pessoas reservam um tempo para estudar, para aprender, para crescer de verdade. Você está aqui agora investindo seu tempo para fazer algo de construtivo. Isso já diz muito sobre quem você é. Talvez você esteja começando agora, talvez você já tenha tentado estudar para concursos públicos antes, talvez você já tenha passado por momentos em que você sentiu que estava avançando devagar demais, e talvez até já tenha pensado que algumas pessoas parecem aprender mais rápido do que você. Mas a verdade é que a aprovação em concurso não é uma competição para descobrir quem nasceu mais inteligente. Na maioria das vezes, os resultados aparecem para quem consegue continuar estudando. Quando a empolgação inicial passa, os resultados aparecem para quem escolhe seguir em frente, mesmo nos dias difíceis. Por isso eu quero te pedir uma coisa: continue, mesmo que seja um passo de cada vez. Mesmo que hoje você consiga estudar apenas alguns minutos, continue. E se esse conteúdo está te ajudando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que também deveriam conhecer o direito. Você pode ajudar alguém que está perdido, sem direção ou sem saber por onde começar. E falando em começar, eu quero te apresentar aqui o meu novo material que eu preparei justamente para ajudar quem está nessa situação. Ao longo de mais de 10 anos ensinando o direito aqui no YouTube, eu já publiquei mais de 1000 vídeos gratuitos. E somando todas essas aulas, já são mais de 50 milhões de visualizações. E nesse período todo, eu percebi que muitos estudantes enfrentam exatamente o mesmo problema. Eles querem estudar para concursos, mas não conseguem entender muito bem as matérias jurídicas. Muitos nunca tinham estudado direito antes. E outros até já tinham tentado, mas sentiam que tudo parecia complicado demais. E foi pensando nessas pessoas que eu criei o Direito Básico para Concursos, que é o meu novo material. É um box com 7 e-books, 7 livros digitais, que reúne as 15 matérias jurídicas mais importantes para concursos públicos. Em cada matéria eu selecionei os temas que mais aparecem nas provas. O objetivo não foi criar um material enorme para impressionar só pelo tamanho. Não, o objetivo foi criar um material útil para quem precisa construir uma base. Eu escrevi tudo utilizando uma linguagem simples, leve e fácil de acompanhar. Ao longo dos capítulos você encontra diversos exemplos que ajudam a compreender situações que costumam gerar dúvidas nos estudos. Esse material foi criado para quem está começando do zero. E também foi criado para quem já está estudando, mas ainda sente dificuldade em entender os conceitos jurídicos. Quando a base fica mais forte, todo o restante começa a fazer mais sentido. As aulas, as apostilas, as questões e até a leitura das leis passam a ficar mais fáceis. Além desses 7 e-books, você também recebe um bônus, que é o curso Aprovação Acelerada. Nesse bônus eu compartilho 7 aulas com os principais pontos que todo concurseiro precisa conhecer para evoluir mais rápido. Você vai aprender como criar uma rotina de estudos que funciona, como estudar com mais foco e menos cansaço, como memorizar melhor os conteúdos, como estudar leis e códigos, como definir o seu caminho nos concursos, como desenvolver a mentalidade de quem realmente passa e quais técnicas ajudam a aprender mais rápido. Tudo isso foi pensado para complementar o aprendizado dos e-books e ajudar você a aproveitar melhor o seu tempo de estudo. Então, no Direito Básico para Concursos, você tem 7 e-books
com as 15 matérias mais importantes para os concursos públicos e 7 aulas de como aprender a estudar melhor. E a compra possui garantia de 7 dias. Você pode acessar, você pode ler todos os materiais, você pode ler os 7 e-books e decidir se esse material é para você ou não. Se você quiser conhecer o Direito Básico para Concursos, o link está disponível na descrição desse vídeo aqui. Mas eu também quero deixar uma coisa muito clara. Eu não quero que você se sinta pressionado a comprar nada. O mais importante é que você continue estudando. Se o Direito Básico para Concursos fizer sentido para você, ótimo. Na minha opinião, ele é a forma mais rápida de construir uma base para concursos. Mas ele não é o único caminho. Você também pode continuar aprendendo através dos conteúdos gratuitos que eu publico aqui no canal. Existem centenas de vídeos disponíveis e diversas playlists organizadas por tema aqui no meu canal do YouTube. Se você assistir alguns vídeos por dia, mesmo que sejam poucos minutos, todos os dias, em pouco tempo você vai perceber uma grande diferença no seu conhecimento. O importante é não ficar parado. O importante é criar o hábito de aprender um pouco todos os dias. Muitas pessoas subestimam o poder da constância, mas é justamente a constância que transforma resultados. Então escolha um caminho e siga em frente. Estude através dos e-books, estude através dos vídeos gratuitos aqui do canal, ou combine as duas estratégias. O importante é continuar avançando. Eu acredito que você é capaz de chegar mais longe do que você imagina. E se você chegou até esse momento do vídeo, existe uma boa chance de que você seja uma pessoa determinada, mesmo que às vezes você não reconheça isso em si mesmo. Continue acreditando no seu potencial, continue investindo no seu futuro, continue dando um passo de cada vez. Agora eu quero te convidar para assistir a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar disponível para você clicar e aproveitar. Escolha pelo menos mais um vídeo para assistir hoje. Esse próximo passo pode ser exatamente o conteúdo que estava faltando para você compreender melhor um assunto importante. Aproveite essa oportunidade e continue aprendendo. Até!